Pessoal, bom dia. É um prazer novamente estar com vocês. Hoje inicia uma semana, mais uma semana. O tempo está voando, né? Chegamos aí na nossa aula número 30, ou seja, a gente já concluiu aí mais da metade de aulas. Algumas foram dadas ainda fisicamente na escola e agora 30 só aqui durante a pandemia. Nós estamos aqui em aulas online, tá bom? Então é muita coisa, muita coisa. Então eu parabenizo você que tem se esforçado, tem participado das aulas, tem realizado as atividades. Então parabéns para você e continue assim. E aí espero que aqueles que não estão fazendo venham fazer, porque é importante demais isso aí para a vida acadêmica de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como de costume, a gente inicia com as correções e posteriormente a gente fala um pouquinho sobre o assunto. Hoje é o espaço urbano na América, tá bom? Então vamos lá. Tenho em mãos aí o livro de atividades na página 8, para a gente poder começar aí respondendo. Pessoal, a Grande Buenos Aires, com cerca de 15 milhões de habitantes, é uma das primeiras áreas metropolitanas formadas no continente americano. Letra A. O que define Buenos Aires como uma metrópole, né? Além da quantidade de pessoas, pessoal, tem mais de 1 milhão de habitantes, a importância que existe lá, né, em Buenos Aires, como o intenso fluxo de pessoas, a conectividade, as informações, as mercadorias. Então, é isso que define Buenos Aires como uma metrópole, né? Além de ter aí, 15 milhões de habitantes, né? Então, uma metrópole com 1 milhão já é uma metrópole. Imagina com 15 milhões, tá bom? Letra B. Uma das características espaciais de uma região metropolitana é a ocorrência da conurbação. Explique o que é conurbação e identifique, né? Então vamos lá. O que é conurbação, pessoal? É a junção de duas ou mais cidades. É quando elas crescem de forma horizontal, não tem mais para onde crescer e acaba se emendando aí fisicamente com outras cidades. É o que ocorre, por exemplo, com Recife. Recife tem uma região lá que ocorreu já conurbação. Praticamente, se você estiver em Recife e for para Olinda, você não consegue, você não vê você saindo do Recife. Você está dentro de Recife e de repente está em Olinda, porque houve a conurbação, houve a junção dessas cidades, tá certo? Mas cada cidade tem a sua área, tá bom? Elas se juntaram fisicamente, mas cada um tem a sua área. Então isso é conurbação, é essa junção. Olha aqui, conurbação é a junção ou encontro de duas áreas urbanas vizinhas, decorrente da expansão das cidades, constituindo uma mancha urbana contígua. Então é quando elas se juntam de fato, beleza? Então toda vez que vocês ouviram falar de conurbação, é a junção de duas cidades aí ou mais, tá certo? Que se formaram aí, se cresceram tanto e acabaram se emendando aí uma com a outra. Letra C, pessoal. Buenos Aires é uma das cidades globais localizadas na América Latina. O que a torna uma cidade global é a influência em escala mundial. Ela tem uma influência tão grande que não influencia apenas o seu próprio país, influencia também o mundo afora. É o tipo de São Paulo, do Rio de Janeiro, também são cidades globais, que têm uma influência, né, no mercado financeiro, na economia, em outros, né, países. Então são cidades globais, que têm uma influência, olha aqui, influência em escala mundial. Aí fluxo financeiro, comercial, de informações, de pessoas, etc. Beleza? Então não tem mistério nisso aí. Vamos lá agora, pessoal, para a aula, né? É bem breve aí, bem rápido, não tem mistério não. Pessoal, o continente americano encontra-se altamente urbanizado na atualidade. Urbanização nada mais é que uma população vivendo nas cidades, né, em comparação com a zona rural. Então, hoje, o continente americano é um continente que as pessoas vivem mais nas zonas urbanas do que na zona rural. Isso aí há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era o inverso, beleza? Então, com exceção de Belize, que se localiza na América Central, e Suriname, veja que eu destaquei de azul, porque são as exceções, tá bom? Todos os países têm população predominantemente urbana. Todos, exceto Belize e Suriname. Então, todos os países que compõem a América, tanto do Sul, Central e do Norte, têm populações que predominam a população
urbana, exceto Belize e Suriname. É, na maior parte deles, mais de 80%. O Brasil, por exemplo, 90% da população brasileira vive hoje nas zonas urbanas. Dessa forma, estudar o fenômeno da urbanização, caracterizado pelo crescimento do espaço urbano, em decorrência da redução da população rural, constitui uma das chaves para a compreensão da geografia e das sociedades na América. Por exemplo, eu destaquei aqui a América Anglo-Saxônica. São aqueles países, pessoal, que falam inglês como idioma oficial e são países desenvolvidos. Então aí só tem dois, né? Estados Unidos e Canadá. Os dois países que compõem essa divisão cultural da América. Então, idioma inglês e são países desenvolvidos, ok? Então, na América Anglo-Saxônica, os Estados Unidos, a onda de urbanização se deu a partir das últimas décadas do século XIX. Então, aqui, olha, no século XIX, na costa do Atlântico, nas margens dos Grandes Lagos e na costa do Pacífico, as cidades cresciam para o alto, como os grandes arranha-céus, ao mesmo tempo que seus novos quarteirões se expandiam de forma horizontal, né, até se confundir com outra cidade. Formavam-se assim as primeiras metrópoles do Novo Mundo. Então aí começou a surgir as primeiras grandes metrópoles da América, onde a presença de imigrantes, inicialmente provenientes da Europa e atualmente em todos os continentes, segue sendo uma característica marcante. Então, essas metrópoles aí atraem muita gente, não apenas das cidades vizinhas, mas também de alguns países até. Pessoal, a urbanização na América Latina, aí é outra América. É a América, a divisão cultural que fala inglês, que fala o francês, fala o espanhol, fala o português, os idiomas provindo do latim. E que são países subdesenvolvidos, não desenvolvidos, tá bom? Então, na América Latina, nesses países aí, essa urbanização ela se dá durante a pós-Segunda Guerra Mundial, né? Crises econômicas, obstáculos comerciais fizeram com que México, Argentina, Chile e Brasil, que são as maiores economias da América Latina, né, adotassem um modelo de industrialização que não tinham ainda, né, por substituição às importações, no que foram seguidos pelos demais países. Nesse processo, grandes indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, mineradoras, petrolíferas, química, usinas geradoras de energia tiveram um papel central nessa urbanização desses países. Os principais polos industriais se concentram em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e entre outras capitais estaduais do país. Formaram-se grandes aglomerações industriais. Vejam só, as principais delas aonde? Na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Continuando, pessoal, Buenos Aires, né, capital da Argentina, Santiago, capital do Chile, Lima, capital do Peru, Montevidéu, do Uruguai, são exemplos de macrocefalia urbana. Professor, o que é isso? Macrocefalia urbana. Destaca aí que é importante. Né? É quando uma grande parcela da população habita a mesma aglomeração. Ou seja, uma grande parcela da população argentina vive, né, em Buenos Aires. Então isso é uma macrocefalia urbana. É quando uma grande quantidade mesmo da população ela vive nessa aglomeração. Nesse local aí que tem uma aglomeração muito grande de pessoas. Beleza? Então ocorre muito isso aí na Argentina, Buenos Aires, Santiago, Lima e Montevidéu, as capitais de Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Continuando, desse modo, o crescimento das cidades da América Latina segue intenso, porém bem menos que nas últimas décadas, né? Estima-se que as áreas urbanas respondam a 2/3 do produto interno bruto. Então, o que mais se destaca hoje, né, no PIB dos países é justamente os serviços e a indústria, tá certo? Setor terciário, setor secundário. Por outro lado, há notórios avanços no abastecimento de água tratada. 90% das habitações já têm água tratada. Porém, saneamento básico, lixos, questões de lixos, ainda são problemas recorrentes nas populações da América Latina. Os aspectos mais graves, né, ainda é a segregação socioespacial, ou seja, né, essa divisão que existe entre periferias e os grandes condomínios, as grandes áreas que as pessoas ricas, né, acabam
vivendo. Então, existe uma separação muito grande. Tem uma novela, eu não lembro o nome, na Rede Globo, acho que era Paraisópolis, se eu não me engano. Mostrava exatamente isso, né? De um lado tinha esse bairro, né, Paraisópolis, e do outro tinha outro bairro que era bem chique lá, mas eram vizinhos. Só que em um bairro, população bem mais pobre, e outro uma população bem mais rica. Então existe essa divisão aí do socioespacial ainda em vários países. E não é diferente aqui no Brasil. Em décadas recentes, com a criação de novas áreas, a industrialização em muitos países passou por uma desconcentração espacial. Então, indústrias que estavam apenas concentradas nessas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, começaram a se espalhar pelo país. Houve uma desconcentração industrial. Muitas delas vieram para o Nordeste. Então, isso é importante porque também gera desenvolvimento em outras regiões do país. E aí, se chega no interior, como é o caso de Garanhuns, isso é muito importante. Pessoal, aí finalizando, nós temos aqui um mapa que mostra a expansão urbana, né, de 1881 a 2018 na cidade de São Paulo. Então, vamos ver aqui, olha. Você vê aqui que houve um grande crescimento aqui, ó, na malha urbana. Você vai analisando aqui, olha, ficou mais rosinha aqui em São Paulo. É um crescimento aí da malha urbana, né, na cidade de São Paulo, beleza? Então não tem mistério aí, é bem tranquilo o assunto. Só lembrando que a gente viu o que é conurbação, metrópolis, a divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica do ponto de vista cultural. Precisa saber diferenciar isso. E é isso. Então vamos lá para as atividades, né, as orientações aqui. Livro de atividades para casa, página 9 e 10. Então para casa vai ser as duas páginas, tá bom? Página 9 e página 10. Professor, qual é o prazo? Até dia 20, ou seja, até amanhã. Então vocês têm aí o dia de hoje, tem amanhã todinha aí para responder e me enviar essas atividades. Lembrando que hoje, tá certo? Hoje, não esqueçam, anota aí na agenda de vocês, nós teremos o Tira Dúvidas, mas a hora do desafio, às 11 horas pelo Zoom. Então quem participa do Tira Dúvidas tem grandes chances aí de pontuar, ter uma pontuação extra aí para computar, né, para vocês, tá bom? Então conto com vocês, espero com vocês no Tira Dúvidas, mais a hora do desafio às 11 horas pelo Zoom. Então é isso, pessoal. Até mais tarde. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.